Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de sociologia, vamos falar sobre o conceito de fatos sociais por Emile Durkheim, e para isso eu vou me basear na obra do autor As Regras do Método Sociológico de 1895. Essa é uma obra importante, esse é um autor importante e esse é um conceito importante justamente porque é a tentativa de delimitar o que é o objeto de estudo da sociologia. O que a sociologia vai estudar? Por que tem que haver uma ciência da sociedade? Primeiro, nem tudo que é geral é social. Se você entender que tudo que é geral, tudo que todo mundo faz é social, você vai cair em erros na hora de analisar a sociedade. Porque existem coisas que todo mundo faz e que não são coisas sociais. Por exemplo, comer é algo natural, beber, dormir, não são necessariamente ações ou fatos sociais. Elas podem se tornar, mas não são originalmente. Fenômenos individuais pertencem ao domínio da psicologia. No século XIX, a psicologia já está existindo, então preciso diferenciar o que o psicólogo estuda e o que o sociólogo vai estudar. Por quê? Porque se o psicólogo aplicar o seu método na hora de entender um fenômeno que é puramente social, talvez ele não faça a análise correta. Daí surge a pergunta, então, o que são fatos sociais? De acordo com Durkheim, fato social é tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é anterior a mim. Por exemplo, a religião, o idioma, o sistema monetário, tudo aquilo que quando eu nasci já existia e que funciona independente de mim, independente da minha vontade. Eu não existindo, aquilo continua funcionando. E já existia antes de mim. Existem fenômenos, então, que têm essas características, que são puramente sociais. Então, por exemplo, o papel de cidadão. Quando o indivíduo nasce, a cidade, a política já existe e a ideia, o conceito de cidadania já existe. Então, é um fato anterior a ele, é um fato social. O papel de irmão, de esposo, de filho. Quando você nasce, você já nasce como filho, independente da sua vontade. Então, é algo externo a você. Algo que você não estabelece, mas recebe pela educação. Fato social para o Durkheim não é só aquilo que é geral, mas aquilo que é exterior ao indivíduo também. O que você recebeu da sua educação e não necessariamente aquilo que você estabeleceu ser como verdade. Desse modo, a gente entende que os fatos sociais não são orgânicos, eles não são naturais, eles não são produtos do nosso corpo. Eles não são produtos do nosso corpo porque eles envolvem as nossas ações, as nossas representações, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente interpreta do mundo. E essas coisas que a gente interpreta, na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, tem influência social. Além de não serem fenômenos orgânicos, naturais, os fatos sociais também não são fenômenos psicológicos, eles não são psíquicos. Por quê? Porque os fatos sociais existem fora do indivíduo, e não dentro dele. Ele se origina fora do indivíduo. O indivíduo pode internalizar alguma norma social, mas isso não significa que essa norma social surge na mente do indivíduo, surge na sociedade. Por surgir na sociedade, exerce uma coerção. O que é uma coerção? A coerção é a pressão sobre o indivíduo. A coerção social é a pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Eu só percebo essa coerção quando eu tento me rebelar contra ela. Essa coerção social ela pode ser feita de várias maneiras diferentes. Ela pode ser estabelecida através de uma lei. Então, existe uma lei que prevê determinado comportamento. Então, se você desrespeitar o semáforo quando estiver vermelho, você vai ser punido, vai tomar uma multa. Mas não necessariamente a coerção social é exercida através de uma lei formal. Ela pode ser exercida também através de costumes, hábitos muito sutis. Como, por exemplo, você vestir uma determinada roupa que não é adequada para um determinado ambiente. Quando você faz isso, você vai sofrer coerção social, porque na consciência coletiva as pessoas entendem que para aquele ambiente, aquele tipo de roupa não é adequado. Então vão começar ou falar de você ou olhar para você de uma maneira diferente. Isso já gera uma pressão, já é uma forma de dizer, opa, você não está adequado ao comportamento esperado. Você só consegue perceber a coerção, então, quando você
tenta quebrar uma regra. De acordo com Durkheim, é como se você estivesse atado por correntes, mas você não sentisse as correntes. Você só sente as correntes quando você se move, aí sim você percebe que está preso. Como uma pessoa presa, a corrente não sente o peso delas até que tente se mover. É a mesma coisa que o Durkheim diz sobre a coerção. Se você segue as regras direitinho, você não vai sofrer com a pressão social, porque você já faz aquilo que a sociedade quer que você faça. Agora, se você se rebela contra ela, contra a vontade da sociedade sobre você, então você vai sofrer a coerção social, você vai sentir o peso da coerção social. Sendo assim, o que parece óbvio, mas é importante dizer, os fatos sociais são fenômenos sociais, ou seja, não são psíquicos nem naturais. Por serem fenômenos sociais, eles são parte do domínio da sociologia. É essa ciência que vai estudar os fatos sociais. Não pode ser a psicologia, não pode ser a biologia. Essa é a importância dessa definição. Os fatos sociais, então, a gente viu, eles são gerais, eles existem para toda a sociedade, mas a gente viu que nem tudo aquilo que é geral é social. Além de serem gerais, eles são coercivos, eles impõem pressões ao indivíduo, e além de gerais e coercivos, eles são externos ao indivíduo, eles existem antes de você, independente da sua vontade. De acordo com Durkheim, somos então vítimas de uma ilusão que nos faz acreditar termos sido nós quem elaborou aquilo que nos impôs do exterior. Ele está dizendo que a gente pensa que as nossas atitudes individuais são geradas somente por nós mesmos, e a gente cai na ilusão de achar que nós tomamos essas atitudes sozinhos, porque na verdade os fatos sociais são externos a nós. O que a gente imaginou, o que a gente pensou, o que a gente fez, o que a gente vestiu, a gente cria a ilusão de ter escolhido, mas na verdade a gente escolheu dentro daquilo que a sociedade determinou pra gente. Talvez, pro Durkheim, isso nem seja uma escolha, é uma imposição social. Sendo assim, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a educação, por exemplo, é só uma maneira de fazer o ser social. O indivíduo nasce, a educação vai moldar esse indivíduo às normas sociais, vai fazer um esforço para fazer com que a criança aprenda a se comportar, até que ela se acostume e passe a se comportar da maneira adequada por si mesma. Então a educação para o Durkheim não é algo libertador, mas sim uma forma de moldar o indivíduo, de fazer o indivíduo participar da sociedade. Mas ele reconhece um ponto. Diz ele no livro As Regras do Método Sociológico. É verdade que, segundo Spencer, uma educação racional deveria reprovar tais processos e deixar a criança agir com toda liberdade. Mas como essa teoria pedagógica nunca foi praticada por nenhum povo conhecido, só constitui um desideratum pessoal, e não um fato que possa opor-se aos precedentes. Ele reconhece que educar mesmo, a educação mesmo, significa libertar. Mas, ele diz, ninguém faz isso. O que a gente faz é ensinar os indivíduos a serem seres sociais. Isso é uma consequência das características dos fatos sociais, para o Durkheim. Além disso, uma outra consequência é a seguinte: você não pode confundir o que é fato social da repercussão que ele causa no indivíduo. As atitudes individuais são frutos de fatos sociais e não são a mesma coisa. Por exemplo, o casamento é um fato social. O indivíduo pode decidir casar-se, mas não necessariamente essa decisão é puramente individual. Por quê? Porque o casamento, como fato social, pode ocorrer de maneira diferente em sociedades diferentes. Cada sociedade pode ter uma ideia diferente sobre o casamento, e portanto o casamento vai ser diferente em sociedades diferentes. A decisão de casar ou não depende muito também de como a sociedade do indivíduo, a sociedade em que ele nasceu, trata o casamento. Isso também serve para outras situações, como suicídio, como ter filhos, como comprar um carro, como estudar, como a profissão que a pessoa escolhe para a vida dela. Por que poucas pessoas escolhem
a filosofia, a sociologia, a matemática, por que todo mundo quer ser engenheiro, médico, doutor, né, advogado. Então, o que o Durkheim está querendo dizer é o seguinte: você não pode confundir a repercussão individual do fato social com o próprio fato social. Você não pode dizer que a sua ação individual é puramente individual, porque eu escolhi ser advogado, mas quanto da sociedade existe aí de influência sobre essa decisão? E o Durkheim vai dizer, para você entender essas repercussões, é preciso usar a estatística. Através da estatística, você consegue observar como esses fenômenos sociais, como esses fatos sociais se comportam em cada sociedade. Então, através da estatística, você consegue dizer, por exemplo, qual sociedade tem maior tendência ao casamento, em qual sociedade ocorrem mais suicídios, em qual sociedade as pessoas tendem a se formar mais em direito, ou em sociologia, ou em medicina. De acordo com Durkheim, isso vai acontecer de acordo com aquilo que a consciência coletiva da sociedade vai estabelecer, impor como coerção sobre o indivíduo. Então, essas estatísticas, essas análises estatísticas vão revelar, de acordo com Durkheim, o estado da alma coletiva, aquilo que a consciência coletiva pensa e como que ela molda o indivíduo em cada sociedade em que ela se exerce. Sendo assim, a gente pode definir então o que é fato social. As palavras do Durkheim. Fato social é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Coercitividade, primeira característica. Ou então, que é geral no âmbito de uma determinada sociedade, generalidade, segunda característica. Geral dentro de uma determinada sociedade. Casamento em uma sociedade é casamento diferente de outra sociedade, tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Ou seja, o fato social é externo, é exterior ao indivíduo, existe antes dele, independente da vontade do indivíduo. É assim que o Durkheim define fatos sociais no seu livro As Regras do Método Sociológico. Depois que ele define fato social, ele vai dizer o seguinte: a regra mais fundamental para você entender os fatos sociais é você analisar os fatos sociais como se eles fossem coisas. Ele está querendo dizer que você precisa tratar o fenômeno social que você vai estudar sem sentimentos, abster-se de afetos, abster-se de preconceitos. Você tem que tratá-los como coisas. Ele define coisa como tudo aquilo que se oferece ou antes se impõe à observação. Ele está sendo aqui influenciado pelos filósofos empiristas. A verdade científica é aquilo que pode ser observado, que pode ser experimentado. Então, os fatos sociais devem ser tratados como coisas. É fácil para um químico tratar um átomo como coisa. Estar distante do seu objeto de estudo, sem nenhum sentimento, sem nenhum afeto em relação a ele. Mas, quando você vai estudar a sociedade, você vai estudar, por exemplo, instituição como a família, você tem uma família ou não tem uma família, você tem uma experiência familiar que pode ser boa ou ruim, isso te gera um afeto. E esse afeto é muito difícil de você conseguir separar na hora que você vai estudar uma outra família. Você pode ter como base a sua ou a sua experiência familiar para julgar ou analisar a outra. E o Durkheim está dizendo, isso não pode acontecer. Você tem que tratar o fato social como coisa, como se você nunca tivesse família, como se você não tivesse vivenciado uma experiência familiar positiva ou negativa. Por quê? Porque a análise tem que ser objetiva, certeira. Ela tem que ser diferente da análise de senso comum. A análise de senso comum vai ser aquela que vai ser construída na mente das pessoas de acordo com a interpretação livre que elas têm das coisas. Mas a ciência social, a sociologia, para estudar os fatos sociais, precisa ter uma análise objetiva, diferente da do senso comum. Por quê? Porque essas representações
de senso comum, essas ideias, essas interpretações, de acordo com Durkheim, são teoricamente falsas. Elas generalizam fatos e coisas, tornam a análise imprecisa, são interpretações inadequadas e muitas vezes perigosas. Quando você vê que existe um senso comum que diz que a vacina não é necessária para proteger o ser humano de determinadas doenças, então é isso que o Durkheim está querendo dizer mais ou menos como o fato social, como tratar o fato social como coisa importante. Porque se você parte da ideia que aquilo que você imagina é exatamente a realidade, você não está considerando que você pode estar imaginando algo que seja errado. Então, representar não necessariamente significa fazer uma análise objetiva, por isso tratar os fatos sociais como coisas. Só a ciência, através dos seus estudos, que vai poder dizer se a vacina funciona ou não. E a interpretação errada pode ser inadequada e perigosa, porque se as pessoas se baseiam nessa interpretação, pode acontecer de as pessoas deixarem de se vacinar e a população ficar mais suscetível a doenças. E aí você não prejudica só a si mesmo, e sim a todas as outras pessoas. Essas representações, o Durkheim vai dizer que são falsas ideias que nós acreditamos serem verdadeiras. A gente gera essas interpretações na nossa mente, imagina que são verdadeiras, não questiona, não critica e simplesmente passa para frente. É a mesma coisa que o Francis Bacon, lá no século XVII, vai chamar de ídolos. Os ídolos são aquelas ideias falsas que a gente acredita serem verdadeiras. E tanto o Francis Bacon quanto o Emile Durkheim estão querendo dizer o seguinte pra gente: é preciso analisar com mais profundidade, com maior profundidade. Tem que fazer uma análise científica para chegar à conclusão do que é ou não verdade. Senão a gente pode tomar as nossas decisões de maneira errada e nos prejudicar com isso. E por isso a sociologia existiria para estudar a sociedade, por isso os fatos sociais e por isso o Emile Durkheim ser tão importante para a sociologia. É isso aí, pessoal. Um abraço e bons estudos.